Então, o nosso convite de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, é exercitarmos-nos nessa tecnologia que fez a raça humana prevalecer até agora. A tecnologia da união, da confraternização, que está claramente ameaçada pela tecnologia da desunião. Temos que pensar essas duas ferramentas como duas ferramentas que estão à nossa disposição a toda situação da vida. A tecnologia da desunião atende pelo nome de egoísmo. Cada um pensando no seu interesse, na sua vontade, na sua exaltação perante a humilhação do outro, em combate ao interesse do outro. Isso é o que faz a gente se enfraquecer, sintonizar mal e, sintonizando mal, agregar as piores influências. A tecnologia oposta à do egoísmo é a tecnologia do amor, que foi exemplificada magistralmente por Jesus na Terra. Essa tecnologia também está à nossa disposição, e se nós, é claro, não vamos praticá-la integralmente como Jesus praticou, cada pequeno passo, cada atitude de boa vontade que nós tivermos em direção ao amor, nos fará neutralizar os males, as violências, as perturbações causadas pela atitude do egoísmo. Então esse exercício nosso aqui é absolutamente fundamental em cumprimento da recomendação de Jesus: vigiai e orai. Nós estamos orando não apenas no sentido de oração, de falar da prática da oralidade. Nós aqui queremos fazer uma oração no sentido mais profundo da palavra. A oração que nós chamamos de oração-ação, que ela é coerente, onde o que a gente fala é coerente com o que a gente faz. E o que a gente fala e o que a gente faz é coerente com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Esse é o nosso convite, atendendo ao chamamento de Paulo de Tarso, que nos orientou a sermos sim, sim e não, não. Quando a nossa boca e a nossa mão disser sim, que o nosso pensamento diga sim e o nosso sentimento diga sim. E não como a gente age tantas e tantas vezes, onde a boca diz uma coisa, o gesto diz outra coisa, o pensamento e o sentimento outra coisa muito diferente. Naquela atitude tão combatida por Jesus ao seu tempo, que ele chamava de hipocrisia, chamando os religiosos do seu tempo de sepulcros caiados, branquinhos por fora. O sepulcro, quando recebe uma generosa mão de cal, ele fica muito branco por fora e reluz sob o sol. Mas ele estar branquinho por fora quer dizer que a podridão que tem dentro dele acabou? Claro que não. Ele acusava os religiosos de ser sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Essa coerência dentro e fora, com o que a gente pensa e o que a gente sente, o que a gente fala e o que a gente faz, é o que nos dá efetiva força, efetiva proteção espiritual, como se fôssemos um terreno que, se ele tiver muro em apenas uma face, uma das suas 4 faces, não terá proteção nenhuma.
Se tiver um muro alto em 2 de suas faces, ainda assim não terá proteção. Se ele tiver o muro alto em 3 das suas 4 faces, também não terá proteção. Nós só teremos proteção quando integrarmos as diferentes manifestações do ser numa coerência, num conjunto, numa força. É isso que nos fará fortes e poderosos, não para vencer ou para expulsar as más influências. Chega dessa ideia de fazer uma guerra contra os demônios, com objetos sagrados, palavras místicas. Não, o Espiritismo nos fala de uma outra relação com os obsessores ou com os influenciadores espirituais. Que essa relação não se dá por nada externo que nós fizermos, mas se acontecerá pela sintonia que nós desenvolvermos a partir do nosso ser, do nosso interior. Nós hoje viemos pensar a respeito dessas influências porque os amigos espirituais nos têm revelado que em nenhuma outra época da humanidade da Terra houve tanta presença espiritual junto à humanidade. Nunca. Nunca tivemos tantos influenciadores na Terra, seja do lado do egoísmo, das sombras, seja do lado da fraternidade, da luz. Então nós estamos, se como Paulo falou, tivermos sempre cercado de uma nuvem de testemunhas, agora nós estaríamos em plena tempestade de influenciadores espirituais. Além disso, a própria humanidade nunca esteve tão sensível à presença espiritual. A mediunidade nunca esteve tão aflorada nas criaturas humanas. Se lá o início da humanidade ela era atributo de poucos médiuns, quase todos inconscientes, e a mediunidade veio se desenvolvendo a ponto da maioria dos médiuns se tornar conscientes, como prometido por Jesus, no fim dos tempos, nisso que agora se chama transição planetária, os jovens, os adultos e os idosos profetizarão. Era a palavra usada ao tempo de Jesus para os médiuns. Então nós estamos nesse tempo sob fortíssima, intensa e constante influência espiritual e ao mesmo tempo com uma sensibilidade muito aflorada. Isso faz com que, como nunca, nós precisemos de boa sintonia, seja para atrair presenças espirituais de luz, de elevação, seja para bem abordar as influências das sombras, já que não se trata mais de expulsar, se trata sim de aproveitar essa relação. Nós precisamos aproveitar a relação estabelecida pela obsessão, pela influência espiritual. Como assim? Ocorre que, para nos influenciar espiritualmente, os amigos da luz ou das sombras estabelecem um canal de comunicação mente a mente, que eles aperfeiçoam a ponto de ser forte do que eles pensam ser o que a gente pensa. É isso que faz a influência espiritual, logicamente. Os mais inexperientes de nós já sequer conseguimos distinguir se somos nós que estamos pensando ou se é alguma presença externa. Mas o que poucos amigos espirituais ou inimigos espirituais
se dão conta, e poucos de nós compreendemos, é que o mesmo canal que influencia do plano espiritual para a matéria, do outro para nós, do espírito para nós, também pode influenciar de nós para o espírito. Aproveitar a conexão espiritual que espírito com boas ou más intenções estabelecem conosco é fazer o que Chico Xavier ensinou: chamar, convidar os amigos espirituais para as nossas orações, para as nossas lives, para as nossas meditações, para as nossas boas leituras e bons estudos, para os nossos gestos fraternos de caridade. Porque é na prática do bem, na prática da boa sintonia, que nós poderemos transformar influências sombrias em influências luminosas, convidando os nossos amigos espirituais à prática do bem, como essa que nós estamos fazendo agora. Vou me servir da água que eu sempre deixo à minha disposição nesses momentos de oração. Se vocês quiserem fazer o mesmo, façam. A água abençoada, fluidificada, é um tratamento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então, dando fechamento para os nossos raciocínios de hoje, onde mais uma vez nós buscamos o nosso fortalecimento e o fortalecimento de todos os amigos, que nos vemos reunidos pelo computador, pela internet, pelo celular, mas que de coração estamos como que reunidos na natureza, na praia, numa cachoeira, numa clareira, no alto de uma montanha, nos irmanando pela boa sintonia, pelo bom sentimento, pelo bom pensamento, e nos comprometendo conosco mesmos e com os nossos protetores espirituais a levar esses ganhos adquiridos nesse momento de oração para o nosso dia a dia, inspirando-nos a perdoar àqueles que erraram conosco, a nos arrepender e reparar os erros que nós cometemos com os outros, e a extirpar dos nossos corações e dos nossos pensamentos padrões vibratórios como o do medo, o do preconceito, que tanto nos afundam, assim como as mágoas e as culpas, nos afundam em baixa sintonia, atraindo presenças indesejáveis. Que essa cura total, que essa cura plena, que essa oração total se faça nas nossas vidas, a partir sim dos nossos sentimentos e pensamentos e palavras emitidos aqui, mas com o compromisso que eles se transformem no dia de amanhã em ações concretas de perdão, arrependimento, reconciliação e serviço compassivo, empático com todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Assim seja, não é? Então, irmanando-nos agora às grandes correntes de oração que se reúnem na conhecida hora do Ângelus, em diferentes doutrinas, em diferentes posições dentro do país, dentro do planeta e até de fora do planeta, nós nos irmanamos com essas luzes poderosas que banham a Terra, imaginando não apenas uma grande cachoeira de luz sobre as nossas cabeças, sobre as nossas casas,
sobre os corpos e as almas de todos aqueles que repartem conosco as nossas casas, as nossas vidas, mas também aqueles que estão conosco nas nossas cidades, no nosso país, no nosso planeta, abrangendo o reino hominal, mas também o reino animal e o reino vegetal. Orando pelo próprio planeta que tem sido tão agredido pelas nossas inconsciências. Hoje vamos ler a prece contida no capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na prece 83, que diz assim: Deus Todo-Poderoso, dignai-vos dar-me o poder de libertar-me do espírito que me obsidia. Se entra em vossos desígnios por termo essa prova, concedei-me a graça de falar a esse espírito com autoridade. A autoridade vem do poder, o poder vem do amor. Falemos aos espíritos à nossa volta com amor, com fraternidade. Bons espíritos que me assistis, e vós, meu anjo de guarda, prestai-me vosso concurso, ajudai-me a desembaraçar-me do fluido impuro com o qual estou envolvido, que produz nossas angústias, nossas tensões. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu conclamo o espírito malfazejo que me atormenta a se retirar. Prece. Deus infinitamente bom, imploro a vossa misericórdia para o espírito que me obsedia. Fazei-o entrever as divinas claridades, a fim de que ele veja o falso caminho em que está empenhado. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espírito que vos comprazeis em me atormentar, escutai-me, portanto, eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem, e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar de todo golpe da vossa parte. Se não o fizeram, foi porque tinha uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda a ação sobre mim. O mal que me tendes feito, em lugar de prejudicar-me, servirá para o meu adiantamento, e com isso não sereis senão mais feliz. Assim, vossa maldade terá sido uma pura perda para vós e reverterá contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, pôr fim a esta obsessão, quando o quiserem, e vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Que assim seja, que as nossas vidas sejam libertadas através da libertação dos espíritos que estão à nossa volta, porque é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados e eles também. É nos transformando para o bem que todos nos influenciaremos para a vida eterna. Assim com Francisco, assim naquele tempo, como agora. Graças a Deus, muita luz para todos, um ótimo dia e até amanhã às 6 da tarde. Grande abraço a todos.